Uma boa terça a todos. Vamos aqui de Minuto Tributário, começando aí com tudo essa semana para trazer as principais notícias para vocês. Para quem não me conhece, sou Pedro Amarante, advogado tributarista, e tenho aí uma parceria aí com o nosso amigo Lucas Braga para estar trazendo semanalmente as notícias tributárias para vocês. Estamos aqui todo dia de terça e quinta e também estamos ali no Spotify trazendo aí o nosso TaxCast com o áudio de toda a nossa conversa aqui durante todos os dias da semana. Vamos de primeira notícia tributária. A primeira delas, publicada no Valor Econômico, é sobre um possível encurtamento da emissão de precatórios após ações judiciais em mandado de segurança. Como é que a gente sabe? O mandado de segurança tem uma série de discussões aí que já foi levado ao judiciário sobre ele. É um instrumento, é um remédio constitucional e um instrumento processual que na esfera tributária, principalmente, utilizamos demasiadamente. Por quê? Porque por meio dele você discute questões, possíveis atos ilegais do fisco e inconstitucionais, desde que haja um ato coator. Qual ato coator é esse? Uma cobrança que seria inconstitucional ou ilegal. E levamos essas discussões ao fisco, ao judiciário, muitas vezes contra o fisco, melhor dizendo, e ela é muito utilizada por não ter o risco da sucumbência. Ou seja, a parte que perde, ela não tem que pagar os honorários sucumbenciais previstos no rito processual ordinário, comum, que está ali no Código de Processo Civil, que em regra vai variar de 10% a 20% ou com escalonamento de acordo com o valor da condenação. O fato é que o mandado de segurança é uma via muito utilizada e por muito tempo já se discutiu a possibilidade de se fazer pedido de restituição e de compensação nele. Foi pacificado pelo STJ, RESP 1.111.154 da Bahia, que é possível fazer pedido de compensação. E durante muito tempo prevaleceu e prevalece ainda uma súmula do STF de número 271 e de número 269. Essas duas súmulas do STF, elas balizam no seguinte sentido: não se pode utilizar da via do mandado de segurança para fazer pedidos de restituição de caráter eminentemente patrimonial, porque se pode a compensação, embora se a consequência da compensação revele um caráter patrimonial nos últimos 5 anos anteriores à propositura da ação, a compensação ela necessita ser homologada ulteriormente pelo fisco. Então, ou seja, embora você ganhe pela via do mandado de segurança e tenha o direito de compensar, você não necessariamente vai ter esse direito aprovado, em sua maioria, pela entidade fiscal. Ela vai poder realizar a fiscalização daquela quantia, o que não ocorre, por exemplo, com a restituição a gerar um precatório. O precatório ele já liquida valores previamente e com os valores pacificados você tem a inscrição, a ordem de pagamento por parte do judiciário contra a entidade fiscal que restar perdedora. O que é que eu quero dizer na prática? É que o STF ele teve e tem esse posicionamento que não pode ser utilizado o mandado de segurança para efeitos patrimoniais. O que é que a notícia embaixo revela? De que o TRF3, por duas turmas, a terceira e a sexta, se eu não me engano, posicionaram-se contrariamente, inclusive, a esta súmula. Assim penso, e possibilitando que, após o trânsito em julgado de discussão tributária em sede do mandado de segurança, o contribuinte já fez pedido de inscrição do possível crédito pelo precatório. E essa inscrição ela foi indeferida na primeira instância ou deferida, mas o fato é que foi levada essa discussão para a segunda instância e essa discussão foi pacificada em favor do contribuinte em segunda instância por duas turmas do TRF3, que se encontra domiciliado em São Paulo. Essas discussões estão sendo levadas para o STJ e possivelmente para o STF e vamos aguardar aí qual posicionamento vai prevalecer, se essa súmula 269 e se também a súmula 271 vai prevalecer em detrimento aí desses novos entendimentos ou o contrário, ou pode haver também uma espécie de overruling e superação aí desses entendimentos por parte do STF. Discussões extremamente relevantes na esfera tributária, principalmente diante de novas teses e de antigas teses que atualmente são levadas ao judiciário, dentre elas a exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS, exclusão de ISS, do PIS e da COFINS, exclusão de ICMS, do RPJ, CSLL,
enfim, uma série de outras discussões de teses que são levadas pela via do mandado de segurança e que, posterior ao mandado de segurança, na grande maioria dos casos, a gente sugere que, se uma empresa deixou de existir e ela tem esse título judicial, que entre com a ação ordinária e venha levar essa discussão. O fato é que, se após o mandado de segurança já se inicia uma fase de liquidação e pedido de inscrição do crédito em precatório, o fato é que você encurta a via, né? Você não precisa de uma ação ordinária para transformar aquele título declaratório em um título constitutivo. Você já queima essa etapa e, para o fisco, existe um ponto positivo. Por incrível que pareça, embora tenha que satisfazer o crédito mais rapidamente, ele também não vai ser obrigado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais se for contrário ali parte do crédito. Então, a grande vantagem também para o fisco seria essa, de não ter que pagar honorários advocatícios sobre a ação ordinária que sucedeu o mandado de segurança, né? Porque, como eu falei, a regra, em tese, até essas decisões ou até uma modificação de jurisprudência, é que, se você quiser transformar o título declaratório do mandado de segurança em constitutivo, se propõe uma nova ação. Nessa ação vai se discutir apenas valores e não mais tese. E, por se discutir valores, muito possivelmente ele vai haver incidência de honorários sucumbenciais sobre o que tiver sendo pedido à restituição, tá? E posteriormente vai gerar ali uns honorários sucumbenciais em favor do contribuinte. Por isso, inclusive, que até o próprio fisco ele defende que os contribuintes façam compensações após o mandado de segurança. Existe um parecer antigo, se eu não me engano, de 2013, logo após essa decisão do RESP 1.111.154 da Bahia, adequando a Receita Federal ao entendimento formado ali pelo STJ, mas justamente nesse sentido de que a compensação ela evitaria honorários sucumbenciais que seriam incidentes, sim, após uma possível fase e após uma possível ação de restituição que sucede o mandado de segurança. Então, esse é um ponto positivo por parte do fisco e que tem grande relevância, volto a dizer, na esfera tributária pela repercussão que existe nesse tema, tá? Vamos de segunda notícia, de que grandes empresas não poderão descontar danos morais pagos ou em acordo ou também em condenações judiciais do imposto de renda pessoa jurídica. Trata-se de solução de consulta da Receita Federal e que se aplica estritamente a pessoas jurídicas optantes do lucro real, tá? Em regra, são aquelas pessoas jurídicas que estão que têm um faturamento ou receita bruta acima de 78 milhões, saindo ali da faixa do lucro presumido, ou aquelas que optam por esse regime, que é o regime, digamos assim, ordinário, que é o principal que se aplica às empresas. Essas empresas que são optantes do lucro real, elas utilizam o lucro contábil, receita menos despesas, entre muitas aspas aí, mas basicamente seria isso, receitas menos despesas, a se chegar no lucro líquido contábil e, chegando-se no lucro líquido contábil, faz alguns ajustes na LALU, que a gente chama, no livro de apuração do lucro real. O que é que esse livro faz? Ele pega como premissa o lucro contábil e faz ajustes para cima ou para baixo. O que é um ajuste para cima? Por exemplo, uma despesa paga de dano moral que reduziu o lucro contábil, ela, segundo esse entendimento da Receita Federal, por meio de solução de consulta, ela tem que ser adicionada, ela tem que ser ajustada para cima. Então, ou seja, se eu deduzir 10 mil reais a título de dano moral na minha declaração de imposto de renda pessoa jurídica para na apuração contábil, melhor dizendo, do meu lucro, na minha DRE, diminuindo o lucro em 10 mil reais, porque aquilo ali foi uma despesa contábil, o que é que a Receita Federal passou a dizer? Olha, você tem que incluir esses 10 mil reais na LALU, aumentando o seu lucro fiscal, tá certo? Na prática, para uma empresa seguradoras ou empresas, enfim, banco, dentre outros segmentos ali, que são muito condenados ali, uma ou outra questão a dano moral, dentre outras, vários segmentos na realidade de empresas que trabalham diariamente com um nível de condenação alta, com uma quantidade de litígio alto. O que é que essas empresas têm? Elas têm um passivo aqui, ou uma contingência muito grande diante desse entendimento. Por quê? Porque muitas delas passaram a deduzir a quantia paga de danos morais do lucro real nos últimos 5 anos e, diante desse entendimento, terão que fazer ajustes para o passado, tá? E aí é um ponto de preocupação. Será que vale manter
essa dedução na escrituração fiscal para o futuro e para o passado, ou isso ficar suscetível à aplicação de penalidades que variam de 75% a 150%, ou será que vale o contribuinte fazer retificações para o passado pagando esse débito em aberto? Fato é que tem que ser aguardado posicionamentos do CARF para ver qual entendimento vai prevalecer. Lembrando que solução de consulta da Receita nada mais é do que um entendimento que vincula os auditores fiscais, porém não vincula os julgadores do CARF, tá? De qualquer turma do CARF. Então, esses entendimentos contrários às soluções de consulta muitas vezes chegam no CARF e a gente tem que esperar uma pacificação nos tribunais administrativos, mas o fato é que a probabilidade de uma autuação fiscal nesse tema, hoje em dia, diante dessa solução de consulta, é provável. Vamos aguardar qual vai ser a probabilidade de reversão de uma possível autuação fiscal, que a gente só vai ter com a jurisprudência consolidada de uma Câmara Superior do CARF, tá? De alguma turma da Câmara Superior, melhor dizendo. Vamos, e essa aqui é a solução de consulta de número 77 de 2021, de junho deste ano, tá? É muito nova, essa aqui que está logo abaixo. Passando a notícia, e foi algo que muito me chamou a atenção, no finalzinho da semana passada, é que duas notícias foram publicadas no Valor Econômico. Uma delas, que foi essa primeira de cima, a de baixo, melhor dizendo, logo no início da manhã, dizendo que Receita reduz o valor de crédito de PIS/COFINS sobre insumos. O que é que essa notícia quer dizer na prática? É de que as empresas que ganharam a ação de exclusão do CMS das bases do PIS e da COFINS, que realizaram pedidos de habilitação com compensação dessas quantias, passaram, e empresas que são do lucro real, que apuram PIS e COFINS em regime não cumulativo, e o regime não cumulativo pressupõe o quê? Tributa a receita e abate os 9,25 sobre a receita, abatendo de 9,25 sobre os créditos que decorrem de aquisições ou de insumos utilizados na produção ou prestação de serviço. Tá? Produtos adquiridos, 9,25, toma-se de crédito e abate da receita bruta, que também se aplica 9,25. O fato é que, em duas situações, que foi a que a notícia mencionou, lá de São Paulo, foi identificado atuações fiscais, e essas autuações fiscais elas foram no seguinte sentido: o contribuinte excluiu o ICMS só da saída, ele tinha que excluir da entrada. Então, em tese, ele teria utilizado um crédito a maior após a ação da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. O crédito, no entendimento da Receita, seria menor, tá? E aí, isso foi um fato que ocorreu em duas autuações fiscais que se sabe, não se conhece mais, ou seja, não foi publicado no Valor Econômico mais, assim, situações que ensejaram atuações fiscais. Eu particularmente desconheço aqui na nossa região, na região de Pernambuco ou no Nordeste, algum outro colega que tenha passado por isso, mas o fato é que pode ser um entendimento isolado da Receita Federal, e tanto é que a própria Receita Federal, ao responder sobre essa notícia, gerou um novo conteúdo, que foi a notícia de cima, que é essa primeira aqui, publicada às 19 horas do dia 29/7/2021, dizendo que a Receita diz que suspendeu atuações sobre a tese do século, ou seja, a Receita Federal vai aguardar o posicionamento do STF, vai aguardar a publicação do acordo pelo STF para publicar uma norma e dar as diretrizes de maneira uniforme em âmbito nacional, o que pode ser feito por meio de instrução normativa ou pode ser feito por meio de solução de consulta. E ela, assim, vai pacificar, ou em nota conjunta com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou individualmente, tendo em vista que a própria Procuradoria já publicou parecer dizendo que não vai recorrer de decisões que tratem da exclusão do CMS, aplicando a modulação dos efeitos, e que não tenha temas alheios ao tema principal, que é a exclusão do CMS do PIS e da COFINS. Ela não vai mais recorrer e que, em tese, a Receita já deveria guardar obediência, mas a Receita afirmou aquilo que a gente já esperava, que vai trazer um instrumento normativo para pacificar essas questões, e aí a gente vai aguardar, e que, por causa disso, suspendeu as autuações fiscais existentes, dentre elas, essas duas aí que foram publicadas na notícia logo do início da manhã do dia 29/7, tá? do 7, perdão. E aí, vamos aguardar aí os próximos capítulos deste tema aí que prolonga aí desde os 1980 e tanto, quando surgiram as primeiras decisões contrárias aos contribuintes nos tribunais superiores, tá? E, por último tema, que
trago aqui como interessante é que a modulação no STF gera corrida por exclusão de ISS do PIS e da COFINS. Enfim, esse é um tema que eu trago só a título de adendo aqui para vocês, é que nada mais é do que a modulação realizada no tema exclusão do ICMS das bases do PIS e da COFINS, nada mais revelam de que vale a pena litigar com toda a tese tributária. Tese tributária é extremamente importante para todas as empresas. Por quê? No caso da exclusão do ICMS, eu até brinco, né, que nas vésperas do julgamento, lá em 13, lá dia 7 de março de 2017, que foi justamente quando se iniciou o julgamento. O julgamento, eu acho que, se não me engano, iniciou dia 8 de março de 2017, uma quinta-feira. E o julgamento, ao iniciar nessa data, um pouquinho antes, a gente corria atrás dos contribuintes e dizia, olha, propõe, arrisca, porque vai ter modulação, a modulação pode ser hoje. Findou que a modulação foi dia 17 e 15 de março de 2017 e que tudo aquilo que a gente vendia, tudo aquele possível desespero, né, um gatilho ali da celeridade, da pressa, todo aquele gatilho não era um gatilho, era uma realidade. Né? Significa que aquele cara que propôs a ação um dia depois do dia 15 de março de 2017, esse cara está suscetível à modulação dos efeitos, o que o cara que propôs a ação dia 14, conforme a gente havia indicado, não teve a aplicação da modulação no seu caso concreto. E aí, nada mais justo que os contribuintes que não propuseram qualquer tese tributária, aqui eu expando até para afora a exclusão do ISS, do PIS e da COFINS, mas se não propôs PIS/COFINS, PIS/COFINS, dentre outros, a gente já observa que muitos desses contribuintes estão correndo sim atrás de propor ações judiciais que tragam e levem essas teses tributárias para, se houver êxito no STF, fugir da questão da modulação dos efeitos, que muito possivelmente vai ocorrer nos mesmos termos da exclusão do ICMS do PIS e da COFINS, ou seja, a partir da data do término do julgamento, não é nem na data da publicação da tese, da data do término do julgamento do STF, que não vai ser, obviamente, 15 de março, porque 15 de março foi a tese mãe, mas as teses filhotes, dentre elas a exclusão de ISS, deve ser a partir da data do seu julgamento, que vai ocorrer e terminar futuramente, e esperamos termine favoravelmente o contribuinte. Beleza? Assim encerramos aí mais um Minuto Tributário, já passando e me alongando um pouquinho do meu tempo usual, tá bom? Um forte abraço a todos e uma excelente semana.